Eu vou compartilhar com você, pessoal, passo a passo aqui do exercício, como eu disse, que foi o campeão aí de dúvidas entre terça e quinta, que eu recebi por e-mail, que é o exercício 5 da página 28, é aquele exercício lá da ponte Rio-Niterói, tá? É um bom exercício, mesmo cobrando apenas velocidade média, é um exercício nível vestibular, realmente, uma boa interpretação de enunciado, as continhas não são difíceis, mas como é um exercício necessário em fazer em várias etapas aí, eu achei por bem a gente estar fazendo ele junto, tá bom? Então fique atento aí para você acompanhar a resolução passo a passo. Vamos juntos aqui então, ó. Coloquei o enunciado aqui, da Federal Fluminense, inaugurada em 74, a ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, foi projetada para receber pouco mais de 50 mil veículos por dia. Hoje recebe cerca de 120 mil, de modo que na hora de maior movimento sempre ocorre grande congestionamento. Bom, pessoal, até aqui é só um texto de suporte, não há nenhuma informação diretamente útil para a gente resolver a questão. A partir dessa terceira frase, sim. Considere que o estudante do Rio, vindo para a Federal, percorra os primeiros 7 quilômetros. Deixa eu grifar algumas coisinhas aqui para você. E é muito importante, pessoal, que você, quando vai resolver o exercício, você vá grifando, rabiscando, fazendo ali conexões entre dados importantes do seu enunciado, tá bom? Então, os primeiros 7 quilômetros da ponte, ele percorreu com uma velocidade constante de 70 quilômetros por hora. Esse é o primeiro pedaço ali da ponte, né? E depois ele gastou 20 minutos para atravessar os 6 quilômetros restantes da ponte, ok? Isso é na ida. Na volta da Federal para a casa dele, ele gastou 10 minutos para atravessar toda a ponte, ok? O exercício quer saber a velocidade média na ida e a velocidade média na volta. E olha um detalhe aqui importante, pessoal, em quilômetros por hora. Apesar de não ser a unidade do sistema internacional, foi a unidade pedida pelo enunciado para ser resolvido o exercício. Então a gente tem que seguir o comando que a questão me deu, ok? Não é opcional a unidade final da velocidade média neste exercício. Perfeito? Pessoal, eu que estou alguns anos, poucos anos na sua frente estudando física, para resolver esse exercício eu fiz um desenho, dividi em etapas, anotei as minhas informações. Eu acho importante você fazer isso também, para você conseguir enxergar como as coisas vão se encaixar. É necessário isso, tá bom? Então olha aqui, pessoal, o que é isso aqui que eu desenhei? Isso é a ponte, né, pessoal? Está precisando enxergar melhor, isso é a ponte, né? Visão artística, tá? Como é que eu dividi a ponte, pessoal? O exercício menciona que os 7 primeiros quilômetros da ponte, nós andamos lá com velocidade de 70 quilômetros por hora, ok? Essa informação está lá no nosso enunciado. E os 6 quilômetros restantes, ou seja, o que falta para completar a ponte, ele demorou só nesses 6 quilômetros 20 minutos, ok? Isso é o que foi fornecido pelo enunciado. Este é o trajeto da ida de Rio até Niterói. Perfeito? Agora, pessoal, no trajeto da volta, ele diz que percorre a ponte inteira em 10 minutos, né? O comprimento inteiro da ponte, pessoal, a gente consegue descobrir pelas informações do trajeto da ida, né? 7 quilômetros um trecho, mais 6 quilômetros do outro trecho, temos uma ponte inteira de 13 quilômetros. Todo mundo concorda com isso? Beleza? 13 quilômetros percorridos em 10 minutos, de acordo com o enunciado. Tá bom? Pessoal, só fiquem atentos aí ao microfone, tá bom? Por gentileza. Vamos lá, então. Feitas essas anotações, feito esse desenho, esse esquema que é necessário para você enxergar, não perca de vista, pessoal, o que você quer calcular, né? Você quer calcular a velocidade média. E nós vimos na aula de terça-feira, pessoal, que independente de como é o movimento do cidadão, velocidade média sempre será distância por tempo. Sempre será ΔS por ΔT. Só que existe uma particularidade nesse enunciado que foi pedido, que a velocidade média tem que estar em quilômetros por hora. Tome cuidado com isso, pessoal, senão você vai perder o exercício. Para que a velocidade esteja em quilômetros por hora, as suas unidades da distância e do tempo têm que estar batendo com a unidade pedida da velocidade. Portanto, pessoal,
A sua distância tem que estar em quilômetros e o seu tempo tem que estar em horas, para que a unidade da velocidade saia em quilômetros por hora. Se você usar o tempo em minutos, como foi fornecido no enunciado, não vai dar certo, tá? É necessário as unidades coincidirem para que o valor seja o correto. Perfeito? Tudo bem? Pessoal, em ambos os casos, né, tanto na ida quanto na volta, é a mesma ponte, né? Então é o mesmo ΔS que nós vamos considerar, que é 13 quilômetros. O enunciado me forneceu de forma disfarçada os 13 quilômetros, mas a gente lendo lá a gente conseguiu interpretar. Então agora pensa comigo. Eu quero calcular a velocidade média que está aqui, né? Eu já tenho o ΔS. Falta eu calcular o quê? Falta eu descobrir o tempo. Tendo o tempo da ida e tendo o tempo da volta, eu consigo calcular a velocidade média de cada trecho, porque o ΔS ele já me deu. Concorda comigo? Beleza? Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora é separar a ida e volta e ver o tempo de cada um, tá bom? Eu vou começar pela volta, porque na volta, pessoal, ele já me deu o tempo pronto. Ele falou, na volta, direto, ele demora 10 minutos. 10 minutos para percorrer lá dos 13 quilômetros da ponte. Então, vou jogar direto aqui no ΔS por ΔT. ΔS é o 13 quilômetros, o tempo 10 minutos. Porém, vimos no slide anterior que a unidade pedida da velocidade é quilômetros por hora. Então, eu preciso ajustar o meu tempo de minutos para horas, ok? Só um instantinho, peraí, que me mandaram uma mensagem aqui. Pronto, tudo certo. Preciso, pessoal, arrumar esse tempo que está em minutos para horas, ok? Para bater com a unidade lá que foi pedida. Nós sabemos que uma hora tem 60 minutos, né, pessoal? Então, o que a gente vai ter que fazer? Desse tempo aqui em minutos para a unidade deste exercício, que é horas, eu vou dividir por 60, né? De horas para minutos eu multiplico por 60, de minutos para hora a gente divide, ok? 10 dividido por 60, pessoal, corta os zerinhos, fica 1 sobre 6, né? Vamos ter que usar essa fraçãozinha aí. 1/6 da hora é o tempo que eu vou ter que utilizar. E aqui, pessoal, chegou numa divisão de frações, né? Como é que a gente faz divisão de frações? Mantém a primeira, que é o número 13, e eu vou multiplicar agora pelo inverso da segunda fração, né? Se a segunda fração é 1/6, o inverso dela é 6 sobre 1, que é só 6, né, pessoal? O sobre 1 está aqui disfarçado, né? 13 vezes 6 multiplicou 78 quilômetros por hora, tá bom? Esta é a velocidade média da volta. E já respondendo uma pergunta que muita gente faz e novamente chegou aqui para mim no chat. Professor, eu posso usar, ao invés de 1/6, eu posso usar número com vírgula? Pessoal, poder pode, só que tem um problema, né? 1/6 é uma dízima periódica. Você vai ficar fazendo conta com infinitas casas depois da vírgula para chegar no valor exato? Ah, professor, eu aproximei. Tome cuidado com isso, tá, pessoal? Porque numa questão dissertativa, né, você não vai ter a pontuação completa. Numa questão alternativa, você vai conseguir ver lá a questão mais próxima, né, a alternativa mais próxima, e possivelmente você acerte. Eu acho, pessoal, muito mais razoável a gente fazer as contas com frações, tá? Conta com vírgula, eu acho, só quando for realmente necessário, não dá para escapar. E porque fração a gente não precisa arredondar o número, entendeu? O número está ali para nós do jeito que ele veio ao mundo, tá? Já devemos superar aí coisas com frações, eu acho que é o melhor caminho. Não está errado fazer com vírgula, mas eu estou dando a minha opinião sobre o melhor caminho a seguir. Tudo bem? Belezinha? Calculada então a velocidade média da volta, pessoal, agora a gente tem que avaliar o movimento da ida. E na ida, você lembra lá pelo enunciado, pelo esqueminha que a gente fez, ele dividiu a ida em 2 trechos, né? Dividiu um pedaço 7 quilômetros, um pedaço 6 quilômetros. Então preste atenção. Não perca de vista o que nós precisamos descobrir, né? A gente já tem a distância, falta calcular o tempo. Falta calcular o tempo, né? Então, como ele dividiu em 2 trechos na ida, eu vou dar nome para esses trechos aqui para eu não me perder, tá bom? Trecho 1 é o dos 7 quilômetros e o trecho 2 é o de 6 quilômetros. Pessoal, o trecho 2, eu já tenho o tempo que ele levou. O enunciado também me deu, né? 20 minutos.
Falta eu descobrir o tempo só do trecho 1. Concorda comigo? Descobrindo o tempo do trecho 1, eu consigo descobrir o tempo total da ida. Como que eu faço isso, professor? É só somar os dois, né, gente? O tempo total é o tempo do primeiro trecho mais o tempo do segundo trecho. A distância Professor, total da ida? Pois não, pode falar. opa, e se pegasse e dividisse o 7 pelo 70? Aí teria 1/10 de hora. Mas é exatamente isso que a gente vai fazer para descobrir o tempo do primeiro trecho. É exatamente, tá? A gente vai fazer um ΔS sobre ΔT para o trecho 1, vai descobrir o tempo do trecho 1, vai somar com o tempo que já foi fornecido pelo trecho 2, aí eu tenho o tempo total, faço ΔS por ΔT para tudo. É exatamente isso que a Ah, gente vai sim. fazer, tá bom? Show de bola. Só tomem cuidado com uma coisa, pessoal. É muito comum exercícios de vestibular, como é esse, que cobram apenas velocidade média, dividir lá em alguns trechos, lá, etc. e tal. A distância de cada trecho, a soma, perdão, da distância de cada trecho é a distância total. A soma do tempo de cada trecho é o tempo total, mas as velocidades médias não, tá? Nós vimos na aula de terça-feira que velocidade média não é média de velocidades, tá? Então não adianta calcular velocidade do primeiro, velocidade do segundo e fazer uma conta ali entre essas velocidades, porque não dá certo, tá? Não dá para avaliar a velocidade média com trechos individuais. Tem que ser avaliado o trecho total. Tome muito cuidado com isso, tá bom? Pessoal, então vamos usar o que foi fornecido aí como dica para a gente. Vamos fazer a velocidade para o trecho 1, tá? Mas antes disso, vamos fazer uma conversão aqui de unidades, né? Por quê? Porque o tempo que o carinha me deu no trecho 2 está em minutos, mais uma vez, né? Não está em hora. Então faço a divisão por 60, corta os zerinhos, simplifica a fração. 20 minutos equivale a 1/3 da hora, ok? Esse é o tempo do trecho 2. Para o trecho 1, ele me deu velocidade, me deu ΔS. Vou fazer um ΔS por ΔT exclusivo para o trecho 1. Perfeito? 70 na velocidade, ΔS 7, tempo 1. Aqui as unidades já estão encaixadas, né, pessoal? Velocidade está em quilômetros por hora, o ΔS está em quilômetros, o meu tempo vai sair direto em horas, ok? Troca de lugar, ΔT passa multiplicando, 70 passa dividindo, 7 por 70 dá 1/10, mais conhecido como 6 minutos. Né? 1/10 da hora é o tempo do trecho 1, daqueles primeiros 7 quilômetros. Como eu preciso saber o tempo total do movimento, pessoal, eu vou somar os dois tempos aqui, tá bom? Tempo total, primeiro tempo mais o segundo. 1/10 mais 1/3, não tem como fugir, pessoal. Vamos somar frações utilizando o nosso amigo MMC. O mínimo múltiplo comum entre 10 e 3 é o 30. Chegou aqui, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Né? 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 1, 3 que está aqui. Copia o sinal, mais 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 1, 10. Chegou aqui, some os caras que estão em cima diretão. 3 mais 10, 13. 13 sobre 30 avos da hora, mais conhecido como 26 minutos. Né? Esta é a fração correspondente ao tempo total da ida. Agora tá fácil, né, pessoal? Descobri o tempo total da ida, tenho a distância total da ida, que é 13 quilômetros, que a gente já viu, jogo no ΔS por ΔT, tá bom? Então olha aqui, ó. ΔS é 13, o tempo da ida, 13 sobre 30. E mais uma vez, pessoal, eu tenho divisão de frações, né? Então eu vou manter a primeira, multiplicar pela segunda de ponta cabeça, pela segunda invertida. E percebe que o cara colocou os números, acabou facilitando a nossa vida, né? Porque o 13 que está multiplicando vai cancelar com esse 13 que está dividindo, sobrou apenas o 30 quilômetros por hora, velocidade média da ida, alternativa A. 30 na ida, 78 na volta. Ok? Pessoal, já quero adiantar com você como essa questão ela poderia ser matada, poderia ser resolvida com apenas o cálculo da volta, tá? Primeiro porque é uma questão teste, né? No teste a gente já conversou
que você pode resolver de diferentes formas, às vezes até sem querer, no chute, enfim. A questão alternativa possibilita isso. A questão dissertativa não tem jeito, você teria que fazer desse jeitinho aqui. Então, essa resolução que eu te passei, pessoal, é pique segunda fase, né? Todo passo a passo, tudo dividido bem bonitinho, organizado, porque isso é considerado na hora da resolução, né? Agora perceba como por uma questão de primeira fase você conseguiria resolver em 30 segundos. O cálculo da velocidade média da volta estava fácil, né? Porque eu sabia que era 13 quilômetros, o tempo já tinha sido fornecido, não estava dividido em trechos a volta, né? Era 10 minutos, tinha que fazer a conversão para a hora, não tinha como, né? Aí fazia do jeito que a gente fez ali, ΔS por ΔT, você chegava em 78. Nas alternativas, do jeito que o cara montou aqui, só tem duas alternativas que tem como resposta 78 km por hora no trecho da volta, que é a alternativa A e a alternativa E. Aí você olha para as alternativas que estão com a resposta da ida. Na alternativa A tem 30 e na alternativa E tem 88. Pessoal, qual é a informação que o enunciado me dá? E agora eu gostaria da sua participação, ou pelo microfone ou pelo chat, como você ficar à vontade. Qual é a informação, ou quais são as informações que eu tenho no enunciado que me garantem que é impossível que a velocidade média da ida seja 88 km por hora? Que é o que está escrito na alternativa E. Pode falar. Ele leva 20 minutos. Oi? Ele leva 20 minutos. Nos Exatamente, 6 pessoal. quilômetros. Não tem como. Exatamente. Perceba que na volta, no trajeto inteiro, ele só leva 10 minutos, né? Na ida, eu não sei o tempo completo, mas um pedaço da ida já levou mais do que a volta inteira, que é 20 minutos, por causa do tráfego lá do trânsito que ele falou. Então, pessoal, se na ida ele levou mais tempo, com certeza a velocidade dele vai ser menor. Não tem outra opção, né? Mais do que 78, com certeza não tem como, né? Por isso que só pode ser o 30. É claro que, se tivesse uma alternativa 30 e 78, e uma outra alternativa 40 e 78, 35 e 78, enfim, aí a gente realmente não teria como saber. Teria que fazer a conta para confirmar. E a conta está aí resolvida para você. Mas do jeito que ele colocou as alternativas, só pelo cálculo da volta e pela interpretação do enunciado, você conseguiria resolver gastando menos tempo. E tempo pode ser seu parceiro ou a sua guilhotina na hora do vestibular. Espero que seja o seu parceiro. Tá bom? Tudo bem, criançada? Pegamos a ideia? Show de bola? Professor, Pode falar. mas por ser uma segunda questão da fase do vestibular, não teria que mostrar o cálculo? Então, essa questão é a primeira fase, é uma questão alternativa. Questões alternativas, eles só corrigem o gabarito, né? Agora, questão segunda fase, aí não tem jeito. Questão segunda fase, questão dissertativa, tem realmente que mostrar o cálculo, não tem opção, tá? Então, a gente tem realmente que diferenciar o jeito da gente resolver questões de diferentes fases. Pessoal, eu recomendo que, mesmo questão de primeira fase, você busque a resolução completa, porque às vezes aquele achismo ali, às vezes a gente pode se estrumbicar. Mas nesse caso, o achismo ele tinha fundamento, né? Então a gente podia ir pelo atalho sim, por ser uma questão alternativa. Agora, dissertativa, pessoal, esse tipo de resposta não é considerado de forma completa. É necessário a gente, com todo respeito, esfregar na carinha do examinador que a gente conseguiu fazer todos os passos. Tá bom? Belezinha? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Esse foi como o exercício mais pedido desde terça-feira, foi o que eu escolhi para a gente corrigir. Caso tenha algum outro aí que ficou de terça-feira, podem me procurar aí pelo e-mail, a gente permanece sempre à disposição, tá bom? A gente troca quantos e-mails for necessário aí, eu mando áudio, a gente faz o que for necessário para você compreender a sua dúvida, tá? Mas hoje temos um cronograma aí a seguir. Nós vamos começar a falar de um assunto não inédito, né? Mais novo aí para a gente nesse ano, que é o nosso amigo movimento uniforme, tá bom? Movimento uniforme é a continuação aí desse módulo, módulos 2 e 3, tá? Movimento uniforme, a gente vê na aula de hoje, faz exercício amanhã, corrige alguns na semana que vem, e semana que vem já começa a falar de move, tá bom? Movimento uniformemente variado. Como a gente comentou, a gente tem que trocar de assunto um pouquinho mais rápido do que a gente trocaria se estivesse vendo pela primeira vez, né? Vamos lá então, pessoal. O slide está anexo
se não me falha a memória, na aula de hoje. Depois eu vou dar uma confirmada lá, porque eu acho que foi até a Nicole que me mandou um e-mail alertando que eu tinha esquecido de anexar o slide sobre fundamentos da cinemática na aula de terça-feira. Eu já fui lá arrumar, mas eu acho que esse de movimento uniforme já está anexo na aula de hoje, tá? O passo a passo, mas a gente vai explicar aqui com você com bastante calminha, tá bom? Vamos juntos então, pessoal. Propriedades gerais aí do movimento uniforme. Pessoal, são 3, tá? Que resumem esse movimento aí como um todo, tá bom? O movimento uniforme, pessoal, o próprio nome ajuda a gente a lembrar, né? Ele possui velocidade constante, tá bom? O ponteirinho lá do velocímetro está sempre no mesmo lugar, tá? O corpinho não acelera, o corpinho não breca. A aceleração é nula. Nós não chegamos a explicar de forma explícita na aula de terça-feira sobre aceleração, que a gente estava com o tempo um pouco apertado, mas estava no seu slide da aula de terça-feira e eu reafirmo aqui. A aceleração, pessoal, é a coisa na física, né? É o ente físico, é a grandeza que causa mudança, que causa variação na velocidade. A velocidade causa variação na posição, a aceleração causa variação na velocidade. Então, acelerar é aumentar a velocidade. Brecar, frear, desacelerar, diminuir a velocidade. Perfeito? No movimento uniforme não tem aceleração, velocidade constante. E uma outra informação, pessoal, que é esse aqui do quadrinho amarelo, que pode parecer inocente, mas que ela pode, mais uma vez, ser atalho para você ganhar tempinho aí em exercício de movimento uniforme. Como o cara anda com a mesma velocidade, pessoal, a gente pode afirmar com certeza absoluta concreta que ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Como assim, professor? Vamos supor que o cara percorra 1 metro em 1 segundo. Se ele percorre 1 metro em 1 segundo, 2 metros ele percorre em 2 segundos. 5 metros em 5 segundos. Pode parecer inocente, mas pode ser atalho para você. Distâncias iguais em tempos iguais. O movimento uniforme é o único movimento que dá para resolver usando regra de 3, tá? Porque daí distância e tempo vão ser diretamente proporcionais, já que a velocidade é constante. No Move não vai dar para fazer isso, porque daí o corpo muda a velocidade e vai ter aceleração, aí não haverá uma proporcionalidade direta entre distância e tempo, tá bom? Mas para movimento uniforme você pode fazer isso. Belezinha? Pessoal, vamos avançar aqui então. Nós vimos, quando a gente definiu cinemática, que era o ramo da mecânica que estudava o movimento dos corpos descrito por funções matemáticas. Lembra disso? Aula de terça-feira. As funções matemáticas, pessoal, na cinemática, não é um f de x, não é um y que está jogado lá na natureza, sem ter uma aplicação física, como você tem lá muitas vezes na matemática. Aqui, pessoal, na física, as funções vão ser função do espaço, função da velocidade, função da aceleração. São grandezas físicas, né? Esses caras são os y's da nossa vida aqui, né? E o x da matemática, para nós aqui na física, é o tempo. Por isso que a gente fala função horária, como está escrito aqui, né? A função horária é a função que depende da hora, que depende do tempo, né? Precisamente. Então, a posição depende do tempo, a velocidade depende do tempo, assim por diante. A função horária, pessoal, do movimento uniforme é só uma, tá? No Move, que a gente vai ver semana que vem com calma, a gente vai ver 2 funções horárias, né? Aqui só tem a função horária dos espaços. Por que só dos espaços? Porque é só o espaço, é só a posição, é só a localização do corpo que varia. A velocidade não varia, né? A velocidade é constante. Então eu não preciso escrever uma função para ela, né? Ela nunca muda. Mas o espaço sim, a posição muda. E como que a gente consegue equacionar a mudança do espaço, a mudança da posição no tempo? Através da famosa equação do sorvete, né? O sorvete, pessoal, é consequência do ΔS sobre ΔT, tá? É a mesma equação escrita de uma forma diferente, tá bom? E ela é mais útil para resolver exercícios de MU, de movimento uniforme, tá bom? Equação do sorvete, S igual a S0 mais VT. Quem são esses caras na equação, pessoal? O S, deixa eu grifar aqui para você, ó. O S é o espaço final, né?
E quando a gente fala final, pessoal, não é necessariamente onde ele vai terminar o movimento, né? Espaço final é o espaço no tempo que eu estou calculando. Por que eu estou falando isso? Quando a gente estuda lá funções, pessoal, na matemática, a gente sabe que o y, ele depende do x. Não é assim? O y é a variável dependente e o x é a variável independente. Ok? O x eu coloco qualquer número e a partir do x eu determino o y. Aqui, pessoal, é a mesma coisa. Tá? Aqui o tempo, para nós, ó, o tempo é a variável independente. O tempo pode ser qualquer um. Mas o espaço, o S que está aqui, a posição, a plaquinha da rodovia que o cara tá, esse cara depende do tempo. Espaço dependente do tempo, y dependente de x. É a mesma ideia. Para cada tempo, há um espaço correspondente. Tá bom? Os outros carinhas, pessoal, da equação do espaço, o S0 e o V, eles são constantes, tá? S0 e V são constantes, são números que não variam durante o movimento. O S0, pessoal, é o espaço inicial, é a posição inicial, é a plaquinha da rodovia que o carinha começou o movimento. Ou o exercício te fornece isso, ou o exercício vai perguntar isso, tá bom? E o V que está aqui, pessoal, é a própria velocidade do corpo, que a gente já viu pela própria definição do movimento uniforme, que é um valor constante e nunca muda, tá bom? Esta equação, pessoal, vai resolver muito exercício de movimento uniforme para você, tá bom? Equação do sorvete, S igual a S0 mais VT, tá bom? Deixa eu ver o que me mandaram aqui no chat, espera aí. Por que a chamada função horária? Função horária porque ela depende do tempo, tá? Função horária, por exemplo, da velocidade, a gente vai ver no move, porque daí a velocidade vai variar, a velocidade vai ser dependente do tempo, aqui ela é constante. Tudo bem? Belezinha? Tá bom, pessoal? Fiquem bem atentos aí com a função horária, ela vai ser muito útil para nós. E além, bom, antes de falar do gráfico, eu quero treinar com você um exemplo aqui, tá bom? Pegue aí seu caderno, a folha sulfite, lápis, borracha, caneta, tinta guache, aquarela, giz de cera. Vamos resolver juntos esse exercício aqui. À medida que você for resolvendo algum item, me manda no chat aí para eu ver se você acertou. Tá bom? Gostaria da sua participação. Qual que é a brincadeira desse exercício, pessoal? Bem tranquilinho, tá bom? Mas importante. Um móvel, um corpinho, tem função horária dada por S igual a 10 menos 2t. Todo mundo em unidades do SIL, do Sistema Internacional. Ou seja, espaço está em metros, tempo está em segundos e velocidade em metros por segundo. O que o exercício quer saber, pessoal? 5 itens, vamos lá. Primeiro item, qual é o espaço inicial do corpo, qual é a posição inicial do corpo. O item B, qual é a velocidade do corpo. No item C, ele quer saber se o movimento é progressivo ou retrógrado. No item D, ele quer saber a posição do corpo no instante 3 segundos. E no item E, ele quer saber em quanto tempo o corpo vai chegar na origem dos espaços. Tá bom? Pessoal, vou te dar um tempinho. Gostaria muito que você fizesse aí cada item. À medida que você for resolvendo, chegando em alguma resposta, manda aí para mim no chat. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda também. Vamos transformar essa aula aí mais interativa e participativa. Tá bom? Estou te esperando aí no chat. O tempo está rolando. Bora lá então. Confio em você. Capricha. Fer, seu item A tá certo, tá bom? Só toma cuidado para não esquecer a unidade, tá bom? Débora, o seu item B tá faltando um detalhezinho pequenininho, toma cuidado, tá? E as outras alternativas, os outros itens estão certos, tá bom? Parabéns. Beleza.
Bora lá, pessoal, vamos participando aí. Professor, Oi, Agatha. você pode voltar ali na fórmula só para eu anotar aqui no livro, que eu não achei Pois a não. fórmula no livro. Aqui. A parte do movimento uniforme, pessoal, deixa eu abrir aqui na apostila. Está na gloriosa página de número... Aqui, ó. Está na página 6, tá bom? No comecinho ali do módulo 3 está a equação do sorvete, tá bom? A apostila de vocês ela é bem resumidinha agora, né? Como se fosse uma ficha resumo mesmo, né? Aí depois que vem os exercícios. Mas é bom que foca bastante no que realmente importa, tá bom? Anotou a gatinha? Posso ir para o próximo slide? Pode ir, professor. Sicuro, seu item B e seu item C estão certos. Nicole já mandou todo certinho. Parabéns, Nicole, show de bola. Fer, o item C está certo, parabéns. Bora mandando aí, galera, vamos participar, vamos lá. Quem mais me mandou aqui? Pedro. Pedro, estão todos certos, só não esquece da unidade do item D de dado. Aí você mandou depois, show de bola. Jonathan, item E está certo. Fer, velocidade está certa. Agatha, o espaço inicial está certo. Bora lá, pessoal. Rafael, de qual item você está perguntando a unidade, querido? Me fala aí. Isso, é em metros, né? Porque o espaço, a posição é dada em metros, é a plaquinha da rodovia, tá bom? O que mais que me mandaram aqui? Deixa eu ver. Milena, o item A tá certo, só não esquece da unidade, tá bom? Jonathan, seu item D não está certo. Toma cuidado com a ordem de prioridade aí das continhas, tá? Milena, não esquece também da unidade no item B, da velocidade, tá bom? Toma cuidado com isso. Agatha, o seu item B falta um detalhezinho que tem que tomar cuidado, que é importante, faz diferença. Fer, o seu item D, toma cuidado só com a unidade, tá? Porque ele perguntou a posição, tá bom? Milena, seu item C tá certo. Rafael, item A tá certo. Agatha, o item C tá certo. Débora, o item B tá certo. Show de bola. Tô gostando de ver, pessoal. Todo mundo participando aí, ou pelo menos a maioria. Mais um minutinho para a gente corrigir, vamos lá? Rafael, seu item B está faltando um detalhezinho, toma cuidado, tá? Olha bem como a equação está montada para você ajustar o valor da velocidade, tá? Pensa bem aí. Matheus, mandou todos juntos, tá certo, só não esquece da unidade do item D, tá bom, Matheus? O resto tá certinho. Milena, tá certo o item D? Não. Milena, toma cuidado no item D, tá? Agatha, o item D tá certo. Jonathan, item A tá certo. Vinícius, item A tá certo. Vinícius, não esquece da unidade da velocidade, tá? Rafael, não foi a unidade que você errou não, tá? Foi um outro detalhe. Foi um outro detalhezinho. Sara, item C tá certo, tá? Beleza, pessoal? Vamos corrigir então, para a gente continuar aqui a aula? Passo a passo, pessoal, você consegue retirar informações preciosas, como todas essas que estão aqui, só de olhar, só de bater o olho, pessoal, na equação dos espaços, na equação do sorvete, tá? Porque olha como as coisas se encaixam, pessoal. S igual a S0 mais VT. Você vai comparar com a equação que ele te deu específica desse exercício. S igual a 10 menos 2T. Eu inventei essa equação, tá bom, pessoal? Você coloca o número que você quiser. Então, olha como as coisas se encaixam. Ó. S com S. O S0, pessoal, é o número que está sozinho, né? Que está solto na equação. O número que está solto na equação que ele me deu é o 10, né? Por isso que ele começa, na plaquinha da rodovia, 10 metros. Esse é o espaço inicial que ele tem. Sempre o número que está sozinho na função horária é a posição inicial, tá bom? Mas, pelo amor de Deus, não vai esquecer da unidade, né? A velocidade, pessoal, é o número que acompanha o tempo. Você está vendo? É o número que está multiplicado pelo tempo. E aqui é o que alguns se confundiram.
que colocaram a velocidade igual a 2. Cuidado, pessoal. O sinal importa. Você precisa colocar menos 2, tá? Se a equação fosse 10 mais 2t, tudo bem. Aí seria 2 positivo. Mas a velocidade pode ser negativa. Nós conversamos sobre isso na aula de terça-feira. E isso faz diferença na hora do resultado. Por isso que a velocidade é menos 2, é aquele sinal que está carregado ali. Tá bom? Belezinha? Com o sinal da velocidade, pessoal, a gente consegue classificar o movimento de acordo com... Desculpe. De acordo com a aula de terça-feira, né? Quando a velocidade é negativa, pessoal, nós vimos que o movimento é retrógrado. Não é regressivo, hein, meu? É retrógrado. O que é um movimento retrógrado, pessoal? O cara está andando para trás, né? Entre aspas. Ligou a marcha ré, está andando contrário ao referencial, ok? Sentido contrário do referencial, velocidade negativa, movimento retrógrado. Não importa para onde é o referencial nesse exercício, né? O que importa é que ele está andando contrário ao que foi definido, tá bom? No item D, pessoal, ele pergunta qual é a posição do corpo no instante 3 segundos, né? Então, o que você faz, pessoal? É que nem uma função. Qual é o valor de y quando x vale tanto, né? Aí você desenha lá gráfico, faz lá no plano cartesiano, vai ter um pouquinho disso aqui também, né? Mas é que nem na matemática, pessoal. No lugar do tempo, você vai colocar 3 segundos, que é o que o enunciado me deu. Aí você vai pegar esse valor de 3 segundos e substitui na sua função. No lugar do tempo, coloca o 3. Olha aqui, ó. 10 menos 2t, no lugar do tempo, 3. Faça a multiplicação primeiro, pelo amor de Deus, né? 2 vezes 3, 6, e aí subtraia. 10 menos 6, 4 metros. Então, no tempo 3 segundos, o cara chegou na posição 4 metros. Estava na plaquinha 10, andou para trás, chegou na plaquinha 4 metros, né? No item E, pessoal, ele pergunta em quanto tempo ele chega na origem dos espaços. Nós vimos também, pessoal, na aula de terça-feira, que a origem dos espaços é a plaquinha da rodovia que tem o número 0, né? É o marco 0 da rodovia. É a posição igual a 0 da rodovia, tá bom? Então, toda vez que você lê a origem dos espaços, pessoal, o S, que é a posição, que é o espaço, vai valer 0. Aí pega a função que ele te deu, no lugar do S, você coloca 0. Aí você vai resolver uma equação do primeiro grau para isolar o tempo, né? O menos 2t você passa para lá e passa positivo. 2t igual a 10. Para isolar o tempo, passo 2 dividindo, tempo 5 segundos. Então, em 5 segundos, ele chegou na plaquinha 0 da rodovia, na origem dos espaços. Tá bom? Beleza, pessoal? Compreendemos a ideia? Esse exercício foi fácil ou esse exercício foi muito fácil? Tranquilinho, né? Fazendo passo a passo, a gente consegue aí se virar bem. Respondendo a perguntinha que me mandaram aqui, sempre quando for retrógrado, a velocidade vai ser negativa? Sim. Sempre velocidade negativa, movimento retrógrado, contrário ao referencial. Tá bom? Pessoal, então perceba a quantidade de informações que a gente pode tirar apenas pela análise da equação da função horária, né? Seja uma análise qualitativa, só de bater o olho, saber quem é o espaço inicial e quem é a velocidade, mas também fazer continhas de substituição de tempo ou de substituição da posição. Tudo bem? Beleza? Compreendemos a ideia? Show de bola. Vamos em frente então, nosso tempo já está apertado. Acho que não vai dar tempo de eu passar toda a matéria hoje, mas não tem problema. Eu mando para vocês um vídeo curto mencionando a questão de exercícios de ultrapassagem, tá? De encontro, que inclusive é um exercício que está aí previsto na sua apostila, e é um dos tipos de exercício de movimento uniforme que mais aparece, tá? Quando um corpo passa pelo outro, quando tem ultrapassagem, são análises importantes, tá? Mas para não ficar apertado no tempo, eu lanço depois um curtinho ali, 5 minutinhos, para você assistir com calma, tá bom? Para terminar então hoje, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre os gráficos, tá? Os gráficos também, pessoal, são propriedades, são ferramentas poderosas, porque eles trazem para a gente muita informação embutida, tá? Se você lembrar, pessoal, lá do primeiro ano de função do primeiro grau, ou mesmo esse ano, quando você viu geometria analítica,
né, no primeiro bimestre, ainda lá no presencial, aquela coisa toda, você há de lembrar da equação da reta. Lembra como a gente escrevia a equação da reta? Era y igual a ax mais b, né? Ou mx mais n, enfim, né? A mesma coisa, né? Equação da reta, função do primeiro grau. Lembra disso? Tá aqui. Só que agora, pessoal, pega essa equação e compara com a equação do sorvete. S igual a S0 mais VT. Nunca perca de vista a equação do sorvete, né? Olha como as coisas são parecidas, né? A gente conversou, pessoal, que o espaço depende do tempo, né? Do mesmo jeito que o y depende do x. Então, se eu desenhar um gráfico no plano cartesiano do espaço S em função do tempo t, eu consigo desenhar na forma de uma reta. Perceba como as coisas se encaixam. Olha aqui, ó. O espaço faz a função do y, né, que está lá do lado esquerdo do igual. O t faz a função do x, porque está multiplicando por um número. Esse número, pessoal, na função do primeiro grau, é o a, que a gente chama lá de coeficiente angular. Lembra disso? Coeficiente angular da reta. E aqui, pessoal, para nós, na física, na cinemática, no movimento uniforme, o coeficiente angular da reta é o v, é a velocidade. E você há de lembrar, lá da geometria analítica, da função do primeiro grau, que o coeficiente angular, pessoal, determina a inclinação da reta. Quando a reta é crescente, pessoal, o coeficiente angular ele é positivo. Quando a reta é decrescente, está descendo a rampa, o coeficiente angular é negativo. E aqui na física é a mesma coisa. Só que agora o coeficiente angular é a velocidade, né? Então, quando a reta for crescente, pessoal, subindo a ladeira, a velocidade é positiva. E pela aula de terça-feira, esse cara é o movimento progressivo, né? Quando o cara está descendo a montanha, coeficiente angular negativo, velocidade negativa. Aula de terça-feira, movimento retrógrado. Tá bom? Outra informação importante, pessoal, é o carinha que está avulso na equação, né? Que na matemática é o coeficiente b, que é o coeficiente linear. Lembra disso? Aqui na física, pessoal, é o S0, né? Que é a posição inicial. Se você lembrar da matemática, o coeficiente linear, pessoal, é aquele cara que determina sempre, sempre, sempre a intersecção do gráfico com o eixo y. Só que agora o nosso eixo y é o espaço, né? Então, de onde você vê a reta batendo no eixo do espaço, você já determina a posição inicial. Seja a reta crescente ou decrescente, não tem nenhum problema. Sempre a intersecção da reta com o eixo das ordenadas, o eixo dos espaços, nesse caso, vai determinar a posição inicial, tá? Então, pessoal, muitos exercícios de gráfico também trazem para nós muitas informações. Só de bater o olho no gráfico eu já sei posição inicial, eu já sei se é progressivo ou retrógrado, consigo fazer continhas usando ΔE sobre ΔT para determinar novas posições, novos tempos, tá? Gráficos são ferramentas importantes para a cinemática e para aqui o nosso movimento uniforme de forma específica. Tudo bem? Beleza? Aí fala de ultrapassagem, mas a gente está com o horário aí já estourando. Eu vou liberar para vocês junto na aula de hoje lá do ICLES, depois dá uma olhadinha lá com calma, tá? Coisa de 5 minutos, coisa rápida, para você conseguir resolver bons exercícios aí de ultrapassagem, inclusive uns que já estão propostos aí na apostila. Por acaso o exercício 9 é exercício de ultrapassagem. Tá bom? Beleza, pessoal? Show de bola? Por hoje é isso então, tá? Libero a aula específica que a gente fez agora e mais essa parte de ultrapassagem gravada para você logo mais lá no ICLES, tá bom? Pessoal, qualquer coisinha, estamos à disposição aí pelo e-mail, dá um toque, a gente bate um papo, vai tirando as suas dúvidas aí assim que elas surgirem, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, se cuide, um beijo no seu coração, fique com Deus, lave a mão mesmo nesse frio, tá bom? É importante, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, Aquele abraço, professor. gente. Até mais. Tchau, Tchau, queridos. Cuida, professor. Saudades de vocês. Tchau, tchau. Também estamos com saudade.